Eu vim aqui hoje para vocês com uma receita de cupcake, fácil de fazer, gostosa e com uma validade legal, boa para você fazer, para você poder ter um lucro, para você fazer para o aniversário das crianças, para você fazer para um café da tarde, enfim, para sua necessidade aí. Vamos começar? O mise en place está pronto. Toda a receita com os pesos e as medidas estão na descrição do vídeo, então daí corre lá, dá uma olhadinha que vocês conseguem ver bem certinho e ir acompanhando aqui comigo, certo? Vou começar com o ovo, vou colocar ele na batedeira. Eu vou fechar a batedeira e vou começar a bater esse ovo. Quando ele crescer, que ele juntar, ficar um ovo bem fofinho, eu vou adicionando o meu açúcar aos poucos, certo? Eu desliguei aqui para informar vocês que agora, ó, ele cresceu, ele tá fofinho, ele misturou muito bem as gemas e as claras, tá um bom fofo. Agora eu vou ligar a batedeira, enquanto ela tá ligada, aos poucos eu vou adicionando o açúcar, tá? Esse açúcar é açúcar refinado. Vou ligar ela aqui, vocês me acompanham aqui. Açúcar. Vou aumentar a velocidade. Aqui tem um ponto que a gente chama ponto de letra ou ponto fita. O que é? Eu emulsionar os ovos com o açúcar, certo? Então, ó, quando eu movimento aqui, eu faço assim, ele faz um desenhinho, certo? Ó, ele precisa bater mais um pouquinho para fazer esse desenho, ele tá indo muito rapidinho. Vou deixar bater mais um pouquinho. Aqui já chegou no ponto, então ó, ele fica fofinho e faz um desenho mais estruturadinho ali no nosso creme. A partir daqui, a gente vai deixar batendo ela na velocidade mínima para continuar crescendo. O que eu vou fazer? Eu tenho o meu leite e a minha manteiga. Eu vou misturar os dois, certo? Vou colocar aqui dentro. Por quê? Porque eu vou derreter essa manteiga lá no micro-ondas. Tá? Eu vou deixar a batedeira aqui batendo enquanto ela derrete. Vou vir aqui e vou colocar quentinha mesmo. Batedeira batendo. Coloquei ali minha manteiga junto com o leite, batedeira batendo ela quentinha mesmo, certo? E tenho minha massinha aqui. Ela tá bem líquida. O que vai entrar agora? Vão entrar os secos. Quais são os secos? O cacau, tá? Cacau 100%. A farinha de trigo e o fermento, certo? Então, vou colocar isso aqui do ladinho. Só vou abrir espaço aqui da batedeira. Então, eu vou vir aqui. A farinha de trigo, o fermento e o cacau, certo? Com o meu próprio globo, vou vir e vou incorporar. Só isso, o suficiente para incorporar bem. A massinha tá pronta. Rapidinha de fazer. Bem prontinho. Então vamos lá. Agora, para colocar nas forminhas. Eu vou raspar bem com a minha espátula. Para eu colocar nas forminhas, tem duas formas. Eu posso usar a colher de sorvete ou eu posso usar a manga de confeitar. Aqui, nesse caso, eu vou usar a manga de confeitar, tá? Então, eu vou vir aqui, eu encaixei ela dentro de um copo.
para facilitar, para não ter que ficar segurando. Nessa hora não dá para demorar muito para fazer esse processo, porque como eu coloquei a manteiga, o leite quente nos ovos, aí já adicionei a farinha de trigo, então ainda tá tudo muito quente, o fermento já começou a reagir, então eu não posso demorar muito. Então tem que ser rapidinho. Raspa bem, porque às vezes essa raspadinha dá um cupcake. Bem raspadinho. Esse aqui a gente vai usar para desenformar. Aqui, belezinha. Arrumo bem. Então vamos encher as forminhas. Para encher as forminhas, elas terem todos o mesmo tamanho, a gente pode usar uma balança para auxiliar. Vamos vir aqui, vou cortar a pontinha. Ó, cortou lixinho, tá? Para não ter perigo de cair dentro de um cupcake. Vou vir aqui, colocar na balancinha, tarar dela, vou vir e pingar bem dentro. Terminou? Aqui varia em torno de 19, 18 gramas. Vamos para a próxima. Coloco bem. Não força o papelzinho para entrar dentro, tá? Porque senão pode ser que ele dobre. Então coloca ele no que você colocou, você já vem com a massa, ó, bem dentro. Vocês estão vendo que eu não ergo o bico, né? Parou de apertar, faz uma pinça ali e vira. Ó, ela fica bem certinha. Então eu vou colocar de novo. Entra bem ali. Vai apertando, não ergue a manga de confeitar. Não faz assim, ó. Tá? Assim tá errado. Por quê? Porque ela vai criando uns espaços, aí você tem que acomodar depois a massa. É muito mais fácil você soltar a manga aqui dentro, fixar ela num ponto, ó, e só apertar a parte de cima. Essa mão aqui, ela só guia. Parou, deu o peso, aperta ali, tira e puxa. É rápido, bem dentro, ó. Aperta, 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 aperta. Vai devagarinho quando tá chegando o peso. Chegou no peso, parou de apertar, ó. Parei de apertar, puxei. Então, assim vocês vão fazer sucessivamente até preencher todas as forminhas. Quantas forminhas rendem? Essa aqui vai render em torno de 13, 14 mini cupcakes, tá? São os mini, são os cupcakes pequenininhos. Agora, fechando o último cupcake. Ó, sobrou um pouquinho de massa, eu vou dar só uma completada aqui, no outro. Prontinho. Ó, foi tudo. Então, beleza. Agora a gente vai colocar no forno, lembrando, forno pré-aquecido. Antes de eu começar a receita, quando eu tava separando o mise en place, eu já liguei o forno. Então, na tua casa, você vai fazer a mesma coisa, certo? Vou colocar no forno. Doze minutinhos, certo? Em casa, temperatura, forno 180 graus. Quanto tempo? 10 minutos, bota um timer. Vai olhar. Se você vê que ele tá... Abre o forno rapidinho, a partir de 10 minutos dá para abrir o forno. Vê que ele tá molinho no meio, fecha o forno e deixa mais 3 minutinhos. Aí você vai o visual, a primeira vez sempre é visual. Então, porque ele varia de 10 a 15 minutos assando. Às vezes até 18, então depende do teu forno. Então, a primeira vez você bate 10 minutos e olha. Ah, mais 2 minutos, olha de novo. Ah, 13 minutos, deu ponto certinho, tá maciozinho, tá firminho, não, tá bem assado. Beleza, ok, tira, anota lá na receita. No meu forno, 180 graus, daí 13 minutos foi o suficiente, certo? Pronto, meus cupcakes assaram em 12 minutos, certo? Eles estão bem quentinhos. Eu vou colocar aqui na bancada e vou
retirar eles para colocar numa grade, certo? Aqui. Por que eu tô tirando eles e colocando para esfriar ali na gradezinha? Porque aqui eu tenho maior circulação de ar, então ele esfria mais rápido. Não tem perigo de ficar aqui ressecando, porque a forminha tá quente, então ele vai ainda fazendo calor, não seca e não forma umidade também. Então tem que tirar sempre e botar para esfriar num lugar que circule o ar. Não direto na bancada, sempre numa grade. Vou deixar meus cupcakes aqui agora, até eles esfriarem. Como que eu vou saber se eles estão frios? Sente no toque. Estando bem friozinho, ele leva um tempinho. O dia mais frio mais rápido, o dia mais quente ele demora um pouco mais. A partir do momento que ele esfriou, aí a gente pode rechear e cobrir eles. Enquanto meus cupcakes esfriam, vamos lá, vamos falar sobre eles. Sabores. Posso variar o sabor? Posso. Posso retirar o cacau da receita, não vai mudar nada, só tira, não coloca nada. E posso adicionar uma essência de baunilha ou um extrato de baunilha para fazer a massinha branca de baunilha. Posso sim. Sobre recheio e cobertura, nós vamos cobrir com chantilly, tá? Chantilly industrializado. Eu bati já, o chantilly já tá pronto, eu adicionei um pouco de cacau no chantilly para dar um sabor de cacau. E vamos rechear ele com brigadeiro branco, certo? Então, se vocês tiverem interesse em aprender essas receitas, coloca aqui nos comentários que daí a gente vem com um vídeo para vocês sobre o chantilly e sobre o brigadeiro branco. Pronto, pessoal, meus cupcakes já esfriaram, tá? Agora eu vou ensinar vocês a rechear o cupcake e a colocar a cobertura. Como que eu recheio meus cupcakes? Dentro da minha produção eu tenho esse equipamento que ele é um tirador de semente de maçã. Você pega a maçã, coloca ali dentro e tira a semente dela com esse equipamento aqui, certo? Ele tem uns dentinhos aqui, eu gosto de usar ele para fazer os buraquinhos do cupcake. Então eu vou vir aqui, vou colocar ele bem no centro, vou dar uma apertadinha, ó, ele já corta e sai certinho um miolinho. Vou colocar aqui no potinho. Vou fazer assim sucessivamente com todos os meus cupcakes. Cuidado para não apertar muito, ó, se eu apertei demais ele pode acabar quebrando a massinha, tá? Vai devagarinho. Dá até o fundinho. Importante aqui é não chegar no fundo da forminha. Se você chegar no fundo, o teu recheio faz muita umidade aqui, aí ele pode cair a hora que a pessoa for pegar, melecar tudo a mão, tá? Prontinho, finalizei, tirei todas as tampinhas do meu cupcake, certo? Ó, esse aqui, ó, o restinho lá dentro, ó, prontinho. Tirei todas as tampinhas. Já falo o que a gente vai fazer com elas, certo? Agora a gente vai rechear os cupcakes. Pra eu ter padrão, balancinha de novo, certo? Então eu vou vir aqui, vou colocar meu cupcake em cima da minha balança, vou zerar ela. Vou pegar meu brigadeiro, que eu tenho brigadeiro branco, certo? Vou colocar bem dentro aqui e vou apertar até encher. Aqui eu tenho 11 gramas de 11 gramas de recheio de brigadeiro, certo? E vou fazer sucessivamente em todas as mesmas 11 gramas. Todos recheados. Então agora o que a gente vai fazer? Aquelas tampinhas, eu gosto de fazer isso porque ele ajuda a não colar quando eu coloco a cobertura. Eu venho aqui, tiro um pouquinho o excesso dela e venho e tampo todos eles. Beleza, aqui ó, o último cupcake, tampei ele, bem bonitinho. Essa massa, gente, ela, por ser feita com manteiga, ela é mais estruturada, certo? Então ela tem mais sabor, mais umidade, ela derrete bem na boca. Ela é diferente de uma massa de cupcake feita de óleo. A de feita de óleo, você vai ver que até a estrutura na massinha, ela cresce menos, ela fica mais retinha e tal. Essa, ela cria como um bolinho mesmo, ela é um bolo pequenininho, ela é um cupcake, um bolo pequenininho, certo? É um bolo de caneca, não é um bolo de forminha, é um bolo pequenininho. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar a cobertura. Então eu vou trazer pertinho. Aqui eu bati um chantilly e saborizei ele com cacau em pó, certo? Cacau em pó, é só o cacau, não tem açúcar, o chocolatado em pó tem açúcar, então é cacau. Bati o chantilly, misturei e vou cobrir cada cupcake. O bico pitanga 1M, certo? Então eu vou vir aqui um por um. Vamos lá. Aqui do centro, vou fazendo a circunferência, vou abrindo, vou subir. Subi, fechei, parei, puxei. Vamos pro próximo. Do centro,
vou abrindo a circunferência bem devagarinho, subi, segundo andar, fecho um pouquinho mais, vou fechandinho, parei, puxei. Vou no meio, vou abrindo a circunferência, vou fazendo, faz com uma rosinha. Vou subir para o segundo andar, fecho um pouquinho mais um pouquinho, parei de apertar, puxei. Vamos lá. Faz como uma rosinha menor, parei, puxei. Pronto, terminei todos os cupcakes. Aqui nós temos o nosso cupcake prontinho, com cobertura, recheio, todos bonitinhos, padronizados. Esse cupcake você pode fazer ele para vender. Eu faço ele para vender no meu ateliê. Tem uma ótima saída, principalmente para festa de criança. Ele é prático, a criança consegue comer por ele ser pequenininho, então ele é fácil de comer. Essa cobertura de chantilly as crianças amam, fica bem saborosa. Enfim, é um cupcake delicioso. Espero que você faça aí na sua casa. Dê o like aqui, compartilhe o vídeo com quem quer fazer esse cupcake e eu vou experimentar ele.